Ao vivo com o Silmar César Miller, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Olha, muito calor hoje em todo o Brasil, hein? Só 3 capitais não vão passar de 30 graus. A temperatura subiu muito em São Paulo, estamos aí com 27, 28, deve ir a 33, 34. Durante a tarde a gente fica sabendo mais daqui a pouquinho na previsão do tempo. E aí cai aquele temporal no final da tarde, como é característica. O mês de março, né? O mês das águas, né? As águas de março. Eu sempre lembro da música do Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão. Por falar nisso, sem águas de março, como é que caminham nossas cotações e o mercado financeiro hoje, quarta-feira, miolinho da semana? Tá bem, os mercados em geral, tanto financeiros quanto de commodities, refletindo fala do presidente do Banco Central americano no dia de ontem, depoimento do Congresso americano, ele deixou claro lá que o Banco Central americano vai ter que aumentar mais as taxas de juros lá para tentar segurar a inflação. A economia anda muito aquecida nos Estados Unidos, que por um lado é uma boa notícia, o pessoal está consumindo bastante, mas a inflação está indo para as nuvens, né? Então o remédio clássico é aumentar juros. E só que a sinalização que ele deu é realmente de um salto na taxa de juros aqui, que pode chegar até 6%. Veja, uma coisa que não acontecia há muito tempo nos Estados Unidos ou em qualquer outra economia avançada, como é o caso da Europa, por exemplo, ou o Japão. Ou seja, não é uma taxa de juros convencional, normal, para um país avançado. Isso é mais para um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que tem esse tipo de inflação. Então, o remédio disso é aumento de juros, tendência de um aumento para 6%, e isso assustou bastante os investidores. Os preços ontem caíram nas bolsas de valores com queda, dólar subindo, e isso se reflete também no mercado de commodities, direta ou indiretamente. O petróleo, por exemplo, desabou ontem, caiu bastante, hoje continua caindo mais um pouco por conta disso, e alguns mercados de commodities agrícolas também refletindo essa possibilidade de juros mais altos e, consequentemente, produtos mais caros e queda no consumo. Bom, mercados financeiro hoje, o dólar caindo, depois da alta de ontem, 0,9%, aqui no Brasil, um ajuste aqui para baixo, para R$ 5,15. Mercado de ações volta a subir, depois de ter caído ontem, bom índice Bovespa aqui na B3 com alta de 1,3%. Petróleo segue em queda, 0,9%, 82 dólares e 50 centavos o barril do tipo Brent, que é exatamente a referência para o nosso. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas. Trigo caindo na Bolsa de Chicago, 0,8%, arroz em casca também, menos 0,7%, café também cai, o arábica 1,7%, açúcar é outro, menos 0,6%, suco de laranja também caindo, 0,3%, na contramão aqui apenas a soja caindo, subindo um pouquinho, 0,2%, algodão também um pouco, 0,2%, e o milho na Bolsa de Chicago, 0,3% de alta neste momento. Mercado boi gordo aqui no nosso mercado futuro, na B3, está vendo? Tá? Continua desabando aqui, contrato de março caindo bastante hoje, por enquanto, pelo menos, 2 pontos percentuais. Ainda refletindo as incertezas com relação ao momento de reabertura das exportações de carne bovina brasileira, que até agora nenhum sinal lá dos chineses se abrem as portas de novo e quando, e isso, claro, preocupa o mercado, mantém os preços do boi muito pressionados aqui no nosso mercado interno, tá vendo? O chinês está assando a batata lá, né, aproveitando aí para tentar negociar alguma coisa com o Brasil. A última vez foram 4 meses, né, isso para voltar ao normal. De qualquer forma, as exportações de carne bovina continuam indo muito bem, né, pelo Brasil, e da carne suína também, salvando um pouco aí o mercado, cuja vida anda complicada para o suinocultor, né, por conta de custos de produção. A carne bovina nem tanto, mas a carne de frango, sim, frango e suína estão indo bem nesse início de ano, frango com aumento no volume, também no faturamento, mas eu chamo a atenção especialmente para a carne suína. Nós tivemos aqui no ano passado uma queda nas exportações brasileiras de carne suína, porque a China, depois de vários anos enfrentando aquela questão da peste suína que dizimou uma boa parte do rebanho chinês, a China comprou muita carne suína naquela época, do Brasil, de outros países. No ano passado, as vendas caíram, porque a China conseguiu recuperar o seu rebanho. Isso faz com que se chame mais atenção para o que está acontecendo esse ano. Mesmo com o rebanho recuperado, ou seja, com a produção de carne suína normalizada na China, produção própria, a China continua dependendo de importações. E está aí o resultado, inclusive do Brasil, aqui um crescimento nas exportações, principalmente para a própria China. Além, é claro, o Brasil também está diversificando mercados para o México, por exemplo, e outros países que são mercados novos,
que estão se reabrindo para o Brasil, mas a China continua o nosso principal cliente, China e Hong Kong, né, que é praticamente a mesma coisa, com crescimento das importações de carne suína brasileira. E isso é muito bom, significa que os chineses estão comendo mais carne suína, mesmo com o aumento do rebanho, não está sendo suficiente para suprir as suas necessidades de consumo. E isso é ótimo para o Brasil e particularmente para o nosso criador de suínos lá do sul, né, também. Dúvida alguma. Dois assuntos para a gente comentar. Ontem nós falamos sobre aquela questão da responsabilidade que as empresas têm quando contratam terceirizados para executar partes do trabalho. O assunto tem repercutido muito aí. Eu quero só citar aqui um artigo, inclusive, feito aí pelo nosso amigo Mauro Carrusca, que é um consultor, já trabalhou com Embrapa Gado de Leite, especialista em TI, foi da IBM durante muito tempo. Ele foi uma das primeiras pessoas que esteve comigo aqui no programa, alguns anos atrás, falando de ESG, quando ninguém falava de ESG ainda. Eu ontem conversei com o Mauro e a gente estava abordando via WhatsApp exatamente essa questão que ele toca no artigo dele, que é da responsabilidade, que eu até comentei, que nós falamos ontem aqui. As empresas têm, sim, responsabilidade, não é porque contratou um terceirizado que vai virar as costas e falar daqui para frente é problema dele. O Mauro escreve muito bem isso, que é o que a gente falou ontem, né, Silmar? Exatamente. E ESG, você tocou bem, é a regra agora, a partir de agora. Não tem conversa, né? Ou seja, as empresas têm que se adaptar a esse tipo de comportamento, porque isso vai influenciar diretamente nos negócios. Ou seja, empresas que não têm esse cuidado com o meio ambiente, com o bem-estar dos funcionários, dos seus empregados, o trato com os próprios clientes, com os fornecedores, tudo isso implica em perda de mercado. Então, o risco é muito grande, principalmente essa questão ambiental, né? Que a gente vem acompanhando mais de perto. A Europa está muito ciosa dessa questão ambiental, está disposta realmente a cortar compras de produtos que vêm de zonas desmatadas, por exemplo, que é o grande risco que o Brasil corre com essa questão da Amazônia, ou corria, né, no governo anterior, com essa questão da Amazônia. Então, hoje é mandamento claro para qualquer empresa esse tipo de cuidado. Isso nos remete para esse caso que aconteceu aí em Bento Gonçalves, né, também, com a questão lá de empresa contratar outra empresa terceirizada para mão de obra para colheita de uva e sem perguntar quem é que está sendo utilizado nesse tipo de operação, né? Ou seja, quase semelhante a trabalho escravo, né? Então, esse cuidado agora é fundamental, porque o recado está dado. Você perde mercado se isso não for feito. Pequenininhas, né? Eram vinícolas grandes. Assim como o caso que estourou ontem também, entre vários aí, de uma grande produtora de açúcar, álcool e etanol. De olho, hein, gente? Como comentamos aqui, eu, o Silmar e o Mauro também no artigo dele, todo mundo está repercutindo isso, as empresas têm sim responsabilidade pelos seus terceirizados. E um outro assunto, hoje é o Dia Internacional da Mulher. A história é longa, começou lá em 1903, através de um movimento das mulheres na cidade de Nova York, que pediam mais dignidade, melhor atenção no tratamento. E aí foram vários movimentos. Tem outro em 1905, outro em 1915, e vai seguindo. Mas é muito recente a data. Só em 1975 é que a ONU passou, a Organização das Nações Unidas passou a comemorar o Dia Internacional da Mulher. Mas ainda é claro a desigualdade que existe entre salários, entre cargos, o preconceito, tudo isso é muito grande ainda, né? Mas se pensarmos que o mundo sempre foi masculino e machista, olha, até que as mulheres estão andando rápido aí, apesar de ter um século praticamente, um século e uma década que elas começaram esse movimento. É pouco tempo, mas elas já ganharam bastante espaço. E as guerras, as grandes guerras, tanto a primeira como a segunda, ajudaram a consolidar o papel da mulher na sociedade, porque os homens foram guerrear e as mulheres é que ficaram cuidando de tudo. Inclusive, se você pega aí na Segunda Guerra Mundial, elas construindo bombas, construindo aviões, armamentos, cuidando da casa, etc. e tal. Muitos maridos não voltaram e elas tiveram que se virar sozinhas. Isso ajudou também a emancipação da mulher. E nós saudamos aqui especificamente nesse dia as mulheres que estão no agro, que também vem num movimento muito crescente, cada dia mais. Estamos, inclusive, essa semana com as entrevistas aqui no nosso Conversa Franca, falando com mulheres que estão aí perfeitamente introduzidas no agronegócio. E aqui não falamos só, antigamente o conceito era de que a trabalhadora rural era aquela mulher do camponês, né, do homem do campo, enquanto ele ia trabalhar, ela cuidava dos filhos ou às vezes ajudava na roça também. Não, hoje não. A mulher está perfeitamente inserida no agronegócio
inclusive na administração de grandes agroindústrias, de grandes propriedades e tudo mais. Então, parabéns às mulheres nesse Dia Internacional da Mulher, em especial às mulheres que estão no agro, né, Silmar? E particularmente as nossas belas colegas aí do Terra Viva, né? Parabéns a todas elas. Sem dúvida. Também fazem parte do agronegócio, né, também? Sem dúvida. Temos até a Élica aqui, ó, que é a nossa cameraman, fez questão de voltar ontem para comemorar o Dia Internacional da Mulher, né, Élica? Parabéns para você e para todas as nossas companheiras aqui. Temos, inclusive, uma mulher, que é a nossa gestora, que é a Cris Bertelli, não é, Silmar? Estou tomando conta, exatamente. 200 anos atrás não era assim, não, né? Era masculino, masculino e masculino. Cabe o registro também o aumento da presença de mulheres no ministério do novo governo, né, também? Sim. São várias agora, né? Isso é realmente uma boa novidade. Bom, parabéns às mulheres. Seguimos aqui com o nosso programa e você volta amanhã, quinta-feira. Abraço, Silmar. Boa tarde, Tavinha. Até amanhã. Até amanhã.